noite a todos. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas entrem, né? E que a minha convidada entre também, porque hoje a gente vai ter uma conversa bem legal. Desculpem, meu. Cada dia eu tô ficando mais rouca. E nem começou ainda, né? Então, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Vou esperar a Daiane entrar, tá? Pra gente poder começar o nosso bate-papo. E eu espero que todos participem, tá? Boa noite, Léo, Carol, Paulo Roberto, Rogério, André, tá? As pessoas estão entrando, né? E oi, estou esperando. O que houve? Vamos lá. Ah, sim, a Rita, a Aline. Hello, Rita. Tudo bom? Claro que eu lembro da Rita, também acompanho ela, né? Alessandra. Eu estou esperando, porque parece que deu um problema no celular da nossa convidada. Estou esperando. Só um minuto, né? Tá, ela está tentando logar de novo porque travou o celular dela. Mas isso acontece, a gente sabe que a gente vive agora num mundo digital, né, num mundo informatizado, mas que por um lado é muito bom, por outro lado é muito ruim. Porque tudo funciona muito bem até a hora que não funciona, né? A hora que não funciona, a gente fica de pés e mãos atados. Tá? Obrigada. É um vestido, viu, Léo? Não é blusa, não, é um vestido com as cores que eu gosto, que são as cores da campanha, né? Então, isso faz parte, né? Quem, como diz, né? Quem sabe faz ao vivo, e quem faz ao vivo fica na dependência desses contratempos, né? Mas a gente vai conversar, claro que dá, ó. Ela está me perguntando aqui, dá tempo de fazer? Claro, a gente tem aí, né, um tempinho bom para conversar com ela e vale a pena esperar porque o assunto é muito interessante e é um exemplo de superação. E vocês vão ver que toda luta vale a pena, né? A gente não pode desistir jamais a gente pode desistir. Eu acredito que a gente sempre arruma força para seguir em frente, né? Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem alguém que a gente ama. Aqui ela entrou, tá? E eu vou chamar aqui para ela participar. Peraí, peraí. Peraí, eu tô querendo que ela entre. Deixa eu convidar ela aqui. Papo de mãe, aqui. Pronto. Daiane, agora acho que você está adicionada. Vamos ver, tá? É, eu, Aham. Chegou. Oi.
Oi, Daiane. Oi, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, desculpa a demora. Nada. Isso acontece, né? Isso é assim mesmo. Meu telefone agarrou, parou tudo, não deu pra. Logo na hora que eu tava falando com você, travou totalmente o telefone. É, mas é assim mesmo. A gente tá conseguindo agora me ver? Travou de novo? Não. Oi. Foi o meu que travou aqui? Você, travou um Ah, pouquinho. mas voltou, né? Voltou. Então vamos lá. É a internet. Aqui também internet, sabe como é? Todo mundo hoje faz É, live, né? Então o pessoal tá chegando, mas tá bom. Vamos, a gente pode começar, Daiane. Hoje é você é a convidada, você que está entrando para poder contar a tua história, tá bom? Então você pode tá se bom. apresentar e falar. Ai, o tempo é todo seu. É, obrigada. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, falando mais uma vez, né, sobre a história dos meus filhos, da minha luta, né? Quem nos acompanha aqui no Instagram já sabe mais ou menos como é que eu lido com essa situação, né? Então, assim, a minha história começou antes mesmo do nascimento do Heitor, que é o meu filho, 4 anos e 9 meses. E ainda na gestação eu tive uma surpresa, né? Que foi o médico me confirmando que o Heitor nasceria com algum tipo de informação, né? E nós descobrimos somente na gravidez dele, né, na minha gravidez, e ele nasceria como uma formação. Só que na hora, só no nascimento mesmo, que nós descobrimos que ele tinha uma malformação das suas pernas, né? E ele nasceu. Não, tem hora que some um pouco a voz para mim. Uhum. Tá. Você também é a mesma coisa. É, né? É a Mas aí a internet. gente vai indo. É a Sim, internet. Tem jeito. eu tô te ouvindo. Começou a Pode nossa falar. batalha, né? Começou a nossa batalha a partir do nascimento. Nós tivemos dificuldade de primeiro. Oi. Agora sumiu. Oi. E Oi. aí ele. Ui, agora tá ouvindo? Tô. Tá. Então aí a gente começou a nossa luta, depois do nascimento dele, que foi conseguido um ortopedista, um hospital de referência no Rio, que cuidasse dessa parte ortopédica dele, né? E foi quando ele estava com 2 meses, nós já iniciamos o tratamento, né? Que nós tínhamos duas opções, né? Que seria a amputação ou alongamento ósseo, né? Essas duas opções nos custaria assim, uma decisão muito difícil, tanto para a mãe, quanto para mim, quanto para o pai. As duas decisões seriam muito difíceis, né, da gente tomar. E foi necessário alguns meses, né, durante nossa caminhada aí pelo tratamento dele. Nós conseguimos o tratamento no Hospital da Criança, que é um hospital de referência para ortopedia. E a partir desse hospital, nós conseguimos também fazer a cirurgia dele de amputação, né? Então ele amputou quando ele tinha 1 ano e 3 meses, né? Não foi uma escolha nada agradável, nada fácil. Foi através de muita insistência minha,
né? E que as coisas poderiam dar certo. E tomamos a decisão que foi realmente fazer a cirurgia, né? Não tinha uma escolha assim mais plausível no momento, então nós tivemos que realmente decidir pela amputação do Heitor, para ele poder levar uma vida tranquila e, e assim a gente pensou que seria, né? Até pelo fato de amputar e tal. E conseguimos fazer a cirurgia, ele tinha 1 ano e 3 meses, aí conseguimos também fazer a prótese também pelo SUS, só que as próteses não são tão boas, né? São próteses assim inferiores, mas tá, a gente já fez a amputação, aí começou a fazer a prótese, pegamos a prótese um mês e meio depois, e depois nós conseguimos já fazer com que ele andasse. Ele começou a andar com 1 ano e 8 meses, né? E nesse meio tempo, eu nunca ia imaginar que o Heitor tinha algum tipo de atraso no desenvolvimento, além do fato dele não andar, né? Porque ele apresentava, assim, alguns comportamentos, mas nada, assim, de muita relevância que pudesse contar, né? Que ele teria algum tipo de atraso. Então, fomos levando, depois de ter feito a amputação, de ter escolhido esse tipo de tratamento para ele, fomos levando o desenvolvimento dele. Foi que eu comecei a perceber, né, que ele começou a não querer comer, ter algumas dificuldades, assim, em relação a muito nervoso. Ah, tá, ele tá falando que Talvez em algum lugar melhor, será? Porque, de fato, assim, a voz some às vezes e a claridade atrás, a gente não consegue te ver muito tá bem. muito... Ah, sim, ficou Pode melhor. ser? Acho que sim. É que eu tô tentando achar o melhor lugar por causa dessa Agora ficou bem questão melhor. da A internet. voz. É a luz e aí ficou Ficou. boa a voz. Desculpa, pode falar. Acho que ficou melhor. E aí a gente começou a ver a diferença, né, no comportamento dele, né? Ele tinha muita dificuldade de interação com outras crianças da mesma idade. Ele tinha dificuldade, estava atrapalhando mesmo. E aí ele tinha muita dificuldade de interação com as crianças, né? E começou com uma seletividade alimentar muito grande. Deixou de comer, ele já tinha mais ou menos 1 ano e 10 meses, 11 meses, foi quando eu comecei a perceber que ele tinha essa dificuldade na alimentação, né? Então ele parou de comer, aí ficou mordendo muita chupeta, né? Ele começou a morder muito a chupeta e eu estava levando isso como uma dificuldade mesmo dele, coisa de criança, não tinha. A gente estava levando tranquilo, tá? E passou o final, a virada do ano, chegou em 2020, 2018, né? Foi quando a gente descobriu o diagnóstico dele. Eu comecei a perceber que o Heitor não falava, ele não estava tendo aqueles marcos de desenvolvimento da fala, que é falar, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo, mamãe, tô com fome, tô com sede. Palavras curtas, frases pequenas, né? E ele não estava conseguindo falar essas frases, né? Abordar essas frases para mim. E eu comecei a colocar isso na minha cabeça, né? Não, eu tenho que ver o que é isso, vou colocar na fono, foi até que eu falei com uma tia minha. Ela falou assim, não, Daiane, você leva ele no neuropediatra. Só que na época a gente não tinha plano de saúde. E como a gente já passou por tanta coisa, né, nesse meio tempo de amputação, de médico, desde quando eu estava grávida, essas coisas todas a gente vem acompanhando, estava passando por todas as informações, eu meio que não queria receber outro diagnóstico, né? A gente não quer receber outro diagnóstico, né? Então eu me prendi, falei assim, não, vou tentar marcar pelo público,
Aí começou a minha história dentro do público, dentro do sistema público de saúde, envolvendo o autismo. E aí a gente vê a realidade verdadeira de como é que tudo funciona, né? E eu tive que ir num posto de saúde aqui na família, né? É um posto de saúde, tem um médico, e é um médico que atende todo mundo, né? Não é um médico que é um clínico geral, Sim. né? E eu pedi a ele um encaminhamento para o pediatra, né? E o pediatra não, para o neuropediatra. Ele falou assim, olha, eu não vou te dar um encaminhamento para o neuropediatra, porque se eu te der logo um encaminhamento, eles não vão te encaminhar para o neuro, a gente vai ficar te enrolando. Então, eu vou te passar primeiro para o pediatra, depois você vai para o neuro. E foi assim que aconteceu. Eu peguei encaminhamento, levei encaminhamento para um lado, levo encaminhamento para o outro, espera, aguarda. E nada de... Nisso aí, a gente demorou uns 2 meses. No dia da consulta com a pediatra, ela ainda faltou. De esperar esse tempo, Meu ela ainda faltou, Deus. você acredita? Que Esperei 2 meses isso? para marcar o neuro, a pediatra ainda não era nem o neuro. Aí ela faltou e marcou para o outro mês. Isso foi mais um mês de espera. E ela nem olhou para o meu filho. Que Aí eu isso? falei que eu não, nem olhou. Ele ficou do lado assim, mexendo nas coisas, com o comportamento dele lá, mexendo com coisas. Aí ela olhou para mim. Você sabe que pode ser autismo, né, mãe? Eu falei, pode ser. Por isso que eu tô pedindo encaminhamento. Então aí eu peguei encaminhamento com ela, da fono e da pediatra. E no embaixo, no carimbo estava escrito urgente. Né? Então, assim, para dar prioridade e tal, vou colocar urgente. Só que a urgência durou de maio, final de maio, e eu só consegui a consulta com o neuropediatra em setembro. E, novamente, quando chegou a vez do Heitor, o médico faltou. Meu Deus. O médico faltou e marcou para outra semana. Aí, a pior história vai vir agora. Chegando lá, ele atende adulto, criança, idoso, todas as pessoas, não tem distinção. É um neuropediatra que atende só criança, não. E detalhe, a consulta dele é 3 horas da tarde, mas ele só chega 8 horas da noite. Então você tem que ficar Meu lá mofando, Deus. esperando ele chegar para ele te dar. E a consulta dura, se for 5. 5 minutos, é muito. 5 Falta de minutos. Ele vai te respeito, né? olhar, Que falta falta totalmente. de Vai falar respeito, e ele de sensibilidade, de. Assim, empatia, né? Como que a gente pode, como, né? como que você faz se faz um juramento, né, para se dedicar a uma profissão e age dessa forma? Absurdo, É absurdo. absurdo. E, De respeito. realmente, o serviço é péssima qualidade. E eu fui a primeira porque o meu filho já estava agitado, chorando, gritando. Eu fui para casa, voltei, e ele não tinha chego ainda. Conversei com segurança, falei, e meu filho era pequenininho, né? Tinha nem 3 anos tinha. Aí eu falei assim, não, ele não, vou colocar, eu vou pedir para botar a ficha dele na frente. E ele foi o primeiro a ser atendido, porque a gente já não estava mais aguentando mais. E eu fiquei sabendo que sempre dessa mesma maneira, sempre, as pessoas não têm nem com quem reclamar, porque só tem ele na cidade inteira, ele só tem ele que atende. E tem gente que sai de lá meia-noite, 1 hora da manhã, quando ele só sai quando ele atende o último. Meu Deus. Então ele só sai de lá meia-noite. É onde é? É Uma aqui hora no da manhã, Rio uma hora que... mesmo? É aqui no estado, é no estado. Eu moro em Itaboraí, Ah, tá. na cidade de Mas é Itaboraí. muito triste. Então só tem um médico para atender 300, quase 250 mil habitantes. É um neuro para todo o corpo. Então, além de demorar, né, para a gente conseguir a consulta, quando chega, a demora para o médico, depois a demora, demora para tudo, né? Demora para tudo. É uma paciência que a gente tem que ter.
que hoje as mães que Uma chegam para mim falando resiliência, né? assim, Dani, eu não consegui pelo SUS. Eu não tenho nem como dizer para essa mãe para falar alguma coisa para ela, né? Não tem nem como chegar para ela e falar. Eu não tenho nem como chegar para ela e falar assim, não, olha, faz assim, porque não existe faz assim. É, verdade. Congelou? O meu que congelou? Oi? Eu não estou ouvindo. É o que acontece em todo o SUS, né? Isso não é só. Oi. É a gente Agora, internet. vai. Agora estou te ouvindo de Então, novo. aí depois que a gente saiu do neuro, né? A gente saiu com 2 encaminhamentos. Que aqui a gente tem uma clínica escola do autista pela prefeitura, né? E a gente sai com 2 encaminhamentos. Né? Mas lembra que a Fono a pediatra me deu encaminhamento Fono, para a Fono? sim. Só que eu estou há 2 anos já esperando esse encaminhamento, Ainda não porque ele não conseguiu? apareceu. Não, pelo SUS não. SUS não funciona. Meu Aqui não Deus. essa é a nossa realidade, sabe? Aí o que acontece? Eu saí de lá com um encaminhamento também para uma clínica escola e para algumas terapias, né? Levei tudo para a Secretaria de Saúde e lá foi informada que não tem vaga. Esperei 6 meses para conseguir um tratamento aqui na minha cidade pelo SUS. Isso porque eu esperei 6 meses porque eu ficava indo lá direto, Todos cobrando, não, meu filho cobrando, né? precisa, sempre lá, sempre indo lá cobrando, olha, tem que ter o tratamento, e fala com um, fala com o outro, fiquei em cima deles para eles me darem o tratamento. Aí foi aí que, graças a Deus, eu consegui, né, depois de tanta insistência, mas nesse meio tempo, como a gente tinha uma prótese para fazer pelo SUS, e as próteses também, como eu falei para você, não são de boa qualidade, né? Então a gente tinha uma prótese para fazer na Pestalozzi, em Niterói. E lá, tipo, tem um pessoal que faz intervenção precoce. Mas não é a intervenção precoce que nós, pais de autistas e crianças com autistas, precisam, né? E eram 3 profissionais ao mesmo tempo com em todo dentro de uma sala. 30 minutos, 2 vezes na semana. Não tem como uma criança com Muito autismo pouco, né? ficar fazendo tratamento de 30 minutos. Eles precisam de intervenção contínua, todos os Sim, dias. E na época, eu nem. A gente não sabe, né? Quando a gente sim. acaba de receber o diagnóstico, nós não sabemos como como que é esse procedimento, né? E depois que a gente, com o tempo, a gente entende que realmente a criança tem que ter uma quantidade de horas, Um acompanhamento muito mais, mais intenso, né? Claro. muito mais, muito mais intensidade do que nós temos hoje. Aí depois de 6 meses, a gente saiu dessa clínica, a gente ficou lá pouco tempo, a gente ficou esperando o encaminhamento do SUS daqui da cidade e acabou que a gente conseguiu a vaga, né? De tanto fazer essa luta, essa insistência, eu acabei conseguindo a vaga. Só que aquele atendimento de 30 minutos, uma vez na semana, aí o que acontece? Ele começou em março do ano passado. E outra coisa também é a escola, né? Que é a mediação escolar, que é outro problema que nós também temos. Ele estuda em creche pública, Sim, né? Então, nós temos essa dificuldade também de ter uma mediadora escolar. Então, ao mesmo tempo que ele começou as terapias, ele começou a escola. Ele entrou na escola, eu não tinha colocado ele antes, pelo fato dele não andar, e não falar, eu não tinha colocado ele antes na escola. E nesse tempo que ele começou as terapias, por ser pouco tempo, né? Por ser pouco tempo, ele acabou demorando para engajar, demorando para aceitar. Então, tipo, ele ficou de março
até metade do ano, em julho mais ou menos, só chorando na sala, gritando, porque era pouco tempo e era para ele um desafio ficar longe de mim, porque ele Sim. ficava perto de mim o tempo todo, né? Ele não ficava distante. Então, para ele foi um desafio ficar longe, E, né? então, E, esse mediador, que a gente chama também de facilitador, né? Porque ele está ali uhum. para ajudar a criança. É um para a turma inteira? Como é que No funciona? caso, então, o autista, ele precisa ter um laudo específico. Às vezes não precisa, mas é melhor ter um laudo. Principalmente você, é bom você ter esse laudo é, do neuropediatra ou do psiquiatra infantil, dizendo que você precisa de um mediador e um acompanhante. E esse acompanhante, esse mediador, ele vai ser só para aquela criança. E Certo. cada um tem que ter o seu. E o professor da turma que vai conduzir a turma ao restante dos alunos. Né? E sobre procurar a defensoria pública, que eu vi alguém perguntando, Sim. a gente procura a defensoria pública. Eu ia entrar com recurso esse ano pela defensoria, só que veio A a pandemia, pandemia. porque eles vieram me enrolando, né, o ano passado, mas ele tinha uma pessoa que ficava junto com a professora, porque ele Sim. era das turmas do pequenininho, aí sempre tem duas professoras juntas, né? E uma ficou só com ele, e ela fez o papel da mediadora, cuidou dele, ensinou Você ele um não monte de acha? coisa. Você não acha que se ele tivesse mais tempo de terapias, ele teria uma evolução muito mais rápida? Ele melhoraria? E isso é fundamental. Ele precisa, na verdade, ele precisa até hoje de muita terapia, porque as pesquisas mais assim cientificamente comprovadas, elas dizem que eles precisam de no mínimo 15 horas de intervenção semanais, né? Então, assim, você reduz esse 15 horas para Para uma hora? uma hora e meia por semana, não tem como, Sim. né? E a família não pode pagar o mediador, tá? É direito, tá? É previsto em lei, a lei de inclusão. A escola tem que ter essa pessoa, tá? Então, se ele tem o laudo lá dizendo, a pessoa, a escola ela é obrigada. E a gente bate em várias questões, né? A escola particular não quer ter mais engaste, a escola pública fala que não tem profissional capacitado, e acaba levando uma estagiária, uma pessoa sem qualificação para tomar conta, para ficar junto com essa criança, né? Porque o ideal não é tomar conta da Não, criança, né? não. É Não, interagir com é a fazer criança, né? Você está ali para é, estimular a criança, né? Não é? isso. Não é para ficar lá tomando conta da criança, é para a gente interagir com ela, Sim, né? Para a criança evoluir, porque todas as crianças têm capacidade de aprender, tendo ela sim. deficiência ou não. Então ela tem a capacidade de aprendizagem, ela não é Desculpa. ela não é incapaz porque ela tem uma deficiência, né? Então ela precisa ter um plano de ensino individualizado para que ela possa evoluir, né? E ter um profissional que entenda de inclusão, entenda de Sim. materiais adaptados. Então, a gente esbarra nessas questões, né? É, porque se Então, já é assim, difícil, né? Eu vejo assim, quando a gente tem filho pequeno, já é difícil você deixar o filho na escola, tá? é, Ele sem nenhuma outra dificuldade de adaptação, já é difícil. Você deixa o filho, ele chora um dia, chora dois, chora três. Imagina se você ainda tem uma criança que precisa de mais atenção, né? De apoio. necessidades especiais e de pessoas que sejam treinadas para isso, né? Então é muito mais difícil. Muito mais difícil. E o que acontece também é que, assim, os pais acabam meio que deixando para lá, porque fica tão difícil para eles, Sim. não tem, eu não vou lutar, e é mais uma coisa para você se preocupar. E aí os pais meio que desistem, não lutam, porque existe a lei,
né? Existe lá, existe todas as leis, a gente tem todas as leis ao nosso Sim, favor. Tem a Constituição Federal, tem o ECA, sim. tem leis de tudo quanto é maneira, né? Mas elas no papel elas funcionam assim 100%, mas na prática elas não têm esse poder, Não tem, não né? tem. Então a gente percebe isso quando a gente tem que Quando colocar o filho na precisa. escola. Eu Você costumo está dizer pensando se que as as mães rapazes. autistas elas têm que Ah, ser ativistas também, elas têm que lutar pelos direitos dos seus filhos, sim, não, porque é não é uma fácil. superação, né? Que você tem que ter uma força que só mãe mesmo, né? Que É, consegue juntar essa força de conseguir lutar. Porque o que acontece? Você tem várias leis, mas as leis estão no papel. As leis são é, frias, não é? Então, é, por mais que você diga assim, mas você tem todo o direito. Vai atrás do direito. A gente falta quem faça cumprir essas leis, sabe? Porque exatamente. todo mundo fica desamparado. Você vai para a defensoria está abarrotada de gente, né? O sistema de saúde não funciona, o sistema de ensino de rede pública não funciona, né? Funciona mal, É, né? E para quem sobra, né? Para quem fica essa conta, né? justamente os pais, né? E as E crianças para são as as que mais crianças, sofrem, né? né? Porque As crianças são exatamente as que mais sofrem no meio sim, disso tudo, são as crianças que acabam sofrendo, né? E aí, como eu falei, eu ia entrar com recurso, só que veio a pandemia, aí, por exemplo, se voltasse às aulas antes, assim, na meada do ano, aí o que eles iam falar? Ah, gastamos todo o nosso dinheiro na pandemia cuidando dos doentes. Eu já sabia até a desculpa que ia acontecer, que eu ia ouvir, que eu ia é, ser obrigada a ouvir. Ah, não tem, porque a prefeitura gastou todo o dinheiro com a saúde, né? E a lei, né? Não vai ser cumprida mais uma vez, aí é onde desbarra, né, em muitas coisas, né? E na rede pública ainda é mais fácil. Pode acreditar no que eu estou falando, porque para a rede particular ainda é pior, né? Não é só a rede pública não. que é ruim essa qualidade desse serviço, não. Na rede particular também até negam, porque é proibido por lei, negar a vaga para uma criança que com uma É. necessidade especial. Eles até isso acontece, né? E Eles se você denunciar, chegam o a que negar acontece? Né? multa caríssima, né? Mas vocês Já vi conseguem casos de aplicar? Você já viu funcionar eu isso? já vi sair, já vi funcionar, já vi casos de sair em jornal e tudo, né? E os pais conseguiram colocar na justiça e receberam indenização de R$ 30.000. Porque não pode negar atendimento em escolar, né? A escola particular e nenhuma delas, né, podem colocar, negar esse acesso, né, que a educação é direito de todos, né, É. é garantia de direito do Estado, então tem que ter essa, essa lei sendo aplicada da melhor maneira, né, para as crianças. E vocês. Não pode ser, é uma lei vazada, né, tem que ser uma lei que tem que ser cumprida. Deixa eu tirar E a fiscalização para essa lei acontece muita coisa. Eles falam que a escola não tem mais Sim. vaga, que acabou a vaga, e eles inventam inúmeras desculpas para os pais não colocarem o filho na escola. Aí depois você, por exemplo, já ouvi histórias assim, chega lá para matricular, está conversando com o diretor, aí no final da conversa você fala assim, ah, mas meu filho é deficiente, tem uma deficiência. Ah, poxa, é que esse tipo de vaga acabou. É. Não pode ser Que, assim, né? Tem, tem que ter lei, tem que ter a lei e ela tem que ser cumprida. E tem a lei e ela não é cumprida exatamente tudo que acontece tudo ao contrário, né? No Brasil
infelizmente. Infelizmente, né? A E gente. nós temos uns. Pode falar, Ju. Não, não, pode, vai. É que a coisa. A gente fica tão indignado de ver a situação, né, e como o sofrimento que vocês passam atrás de um direito que é seu, sabe? É um direito que todas as crianças têm, que os pais têm, e que ele não é uma coisa fácil, tá? Isso que eu ia Não é. perguntar agora. Vocês têm alguma associação já criada para que possa defender Ainda não. esses direitos? Conhecimento eu não tenho, mas queria muito que existisse, Não, tem que porque. existir, gente, tem que ser. Sabe por quê? Eu te falo pelo seguinte: eu comecei, quando a pandemia começou, a gente criou um grupo que começou a brigar para que não tivesse que tivesse uma redução na mensalidade, porque não é justo Uhum. você pagar por uma aula que não tá acontecendo, né? E aí eu vi que quando você vai procurar, a gente foi à Alerj, e quando você fala em grupo, é uma coisa. Quando você fala como uma associação, o peso é muito maior, entende? Então, a gente precisa criar uma associação que defenda os direitos das crianças com necessidades especiais e dos pais, entende? A gente não, porque aí você tem uma união com muito mais força, sabe? Com certeza. E, tipo, as terapias que os autistas precisam, elas são terapias complexas, né? É um tratamento multidisciplinar, assim como outros tipos de deficiência também. Sim, Então, sim. envolve uma equipe muito grande, né? E bem Envolve terapeuta treinada, né? ocupacional, terapeuta, treinada. Então, a gente também deveria fiscalizar, né, essa associação também, os pais, né, enfim, fiscalizar os locais que fazem esse tipo de terapia, porque muitas vezes eles, como o autismo virou uma rede de negócios, né, uma coisa muito lucrativa, né, e tinha que Sim, ter uma fiscalização, né, e existe claro. um tipo de terapia que é comprovada cientificamente, eu só vou dizer assim, mais um passar por alto, né, essa terapia é uma terapia comportamental, que tem mais evidência em autistas, que é a terapia ABA, que é a análise de Sim. comportamento aplicado. Essa terapia, ela custa, em média, R$ 14.000 por mês, 20 horas semanais. Então, existe ser Sim. humano, pelo menos eu não conheço, o ser humano que consegue pagar esse valor por mês do seu próprio bolso. Então, aí a gente faz o plano de saúde, né? A Não tem intenção de condição. cobrir as terapias e você chega na hora, você também não tem. É outra coisa para estressar a nossa vida. Os planos de saúde, eles negam o Ele não tratamento, cobre. falam que não cobre, e é um tratamento fundamental, porque quanto mais cedo a criança participar fizer as terapias mais rápido, você está com suspeita que o seu filho é autista, está com um problema de marcar médico, já começa a ver uns vídeos no YouTube, já começa a fazer alguma coisa em casa para estar estimulando. Porque nesse período que eu fiquei sem diagnóstico, eu ficava vendo os vídeos, né, para estimular o meu filho em Sim. casa. E acabou que ele é autista mesmo, então assim, eu estava fazendo, entrando nesse mundo, aí que as coisas a gente começa a respirar áreas novas, né, entender coisas, e a gente vê que o que é oferecido para o autismo é uma coisa muito básica. É aquela coisa assim que a gente não está investindo para a saúde, né, daquela pessoa, para que ele cresça, que ele se desenvolva, Sim. para que ele entre no mercado de trabalho. Nós não estamos, no Brasil, Não. nós não estamos pensando na pessoa com deficiência nessa mentalidade, para que ele cresça e se desenvolva, tenha autonomia, não. Não, ele quer para ele depender do Estado o resto da vida,
por exemplo, como se fosse uma pessoa incapaz, que não tem condições de fazer nada, e ele tem que ficar lá no canto dele, não estar com Não. ninguém, como criar locais para que ele possa ficar lá. A gente cria um benefício, que é o BPC, o LOAS, dá para aquela mãe, para ela tentar sustentar o seu filho, entre aspas, né? Porque é onde que a gente consegue sustentar uma criança com salário mínimo? Não tem Nesse Brasil, condição. com arroz custando quase 30, 40 reais, não tem como, Sim. né? Então, assim, Não, a é gente impossível por precisa isso. mudar essa realidade. Isso é uma coisa Não, e que aí precisa para ontem, para né? ontem. Porque, Para como você ontem. falou, olha a preocupação. Todos nós temos a preocupação de como nossos filhos vão ficar quando adultos. Né? Isso é uma coisa que É verdade. todos já se preocupam. Né? A gente se preocupa como é que vai ser, eu não posso morrer sem que meu filho esteja formado. Ainda mais quando você tem uma criança que depende de você e que precisa de um tratamento muito mais especializado e não encontra nenhum amparo na rede pública. Entende? É uma coisa Não existe. absurda. Isso como o Rogério falou, não é uma esmola que você está pedindo. Você está pedindo um tratamento que você tem direito, né? Ao qual você tem o direito. É uma coisa que Verdade. você não pode se sentir desamparada, né? Então, eu acho que a criação de uma associação é o início de se pensar em novas investir em saúde, em educação, como ele está falando aqui. Então, é um início de você cobrar com mais força, com mais voz, tá? E tem que ter, dentro do município, você tem que ter os vereadores, eles têm que, não é apenas fazer leis já tem aí um monte, você já tem as Já leis, tem mais. né? E o que a gente tem, que a Gabi está falando, é que a gente nós temos um projeto que é essencial justamente para essas crianças. Dade aos pais, às crianças, para dar voz a essas famílias. É isso. Verdade. A gente tem que ter isso Sabe, mesmo. a gente vai dizer assim, mas a saúde está mal. Mas peraí, vocês têm todo o direito e a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Verdade. Não é? Tem que se mobilizar a sociedade, ter uma associação, tá? Fiscalizar também essas leis e a gente vê isso, porque quando nós criamos a associação, a gente, as duras penas, eu não vou dizer que é uma coisa fácil, mas a gente já viu, Daiane, que o teu exemplo é de superação, você não se deixa bater e você está lutando, tá? Então a gente Verdade. precisa estar junto e usar essa garra, essa força que você tem, sabe, para ajudar outras mães que às vezes não têm essa força de vontade, porque às vezes tem uma dificuldade muito grande, não tem o apoio da É verdade família, sabe? também. Então a gente E esse tem. apoio da família também é fundamental, né? A gente não pode esquecer que a mãe do autista, a família, o pai, né? A mãe e o pai, né? Os responsáveis, eles levam uma série de preocupações, Sim, né? Então, assim, eu falo para as pessoas, não é porque eu falo do autismo que que eu também não tenho as mesmas preocupações, né? Não é porque eu falo que está tudo bem comigo. Não, apenas eu vejo isso de uma maneira de tirar mais forças, né, as minhas dificuldades, tirar mais forças para eu conseguir lutar. Mas nem para todo mundo é é, assim, né? Então você imagina você ter um diagnóstico de uma criança com autismo, que você não consegue tratamento. Como eu te falei, eu não consigo nem orientar uma mãe que fala que ela não tem plano de saúde, porque quando tem plano de saúde, a gente ainda mais meio que dá uma manobrada ali, outra ali, a sim, criança faz uma terapia ou outra. Mas pelo SUS eu não consigo orientar também. E assim, eu recebo eu falo com muitas mães, a gente tem vários grupos de mães de tudo quanto é lugar do Brasil. E não é uma coisa exclusiva do Rio de Janeiro. sim, Essa é a realidade brasileira, sim. da nossa sociedade mesmo. Né? Não estamos falando de uma Não, realidade que eu vivo aqui, né, comigo, nós estamos falando de uma realidade com
em geral, né? Então, os pais, eles passam por muita dificuldade, né? Verdade. E eles precisam também de orientação, porque quando você tem pouco atendimento, né? Você não consegue atender todas as crianças, ou consegue atender um grupo reduzido, você tem que treinar esses pais, né? Os pais têm que saber lidar, porque nós estamos falando de um problema comportamental também, porque o autismo ele é comportamental. Sim, Então, às vezes, a criança ela não para quieta, ela se sim, joga no chão, ela tem movimentos restritos, fica balançando, e às vezes você leva a criança no parquinho, a criança não para, a criança pula, a criança grita, e as pessoas começam a ficar é, olhando com olhares aversivos, e aquela criança não tem tratamento. Cada vez você se isola mais dentro de casa, é. Eu né? sei Você se como isola dentro é. de casa, não leva seu filho para lugar nenhum, e a criança não consegue interagir, já tem dificuldade de interação, Sim, né? Que é um dos principais elos do autismo, e ela acaba não ficando mais presa dentro de casa ainda, porque a mãe não consegue levá-la para nenhum lugar, porque todos os lugares têm questões sensoriais, tem muito som, tem criança que tem aversão a tudo, sim, ao toque, ao cheiro, sim, ao barulho. Então aí a mãe acaba ficando, não vou sair, não vou levar, porque vai acontecer. E se você tiver um tratamento, o mais surpreendente que eu vou falar agora, se você tratar, se você cuidar, você vai conseguir diminuir essas características, não sim, totalmente zerá-las, né? Mas você vai conseguir fazer com que essa criança fique funcional, que sim. ela comece a entender as coisas e ela vai se Daiane, sair muito bem naquilo que é dito normal, eu né? vou te dizer que eu sou perita criminal. Eu tenho colega perito criminal que é autista Então, e trabalha bem, ele é funcional, ele passou no concurso, entende? Então você vê que não pode haver esse preconceito, que não pode existir, porque desde que ele tenha um ótimo atendimento, que ele consiga se desenvolver, ele pode ter uma vida normal, entende? é, com A gente não certeza, pode desistir, com certeza. tá? Não, desistir não está no Não, não vocabulário, existe né? A essa única palavra, palavra né? Parabéns, não viu? existe. A gente não tem como colocar essa palavra no vocabulário, não. Não, Porque todo dia a gente tem, nós pais, cuidadores de autistas, nós vivemos um dia de cada vez, né? sim. Tem mãe, pai, sim, de criança típica que fala, meu, né? Então nós não estamos pensando no futuro. Oi, congelou de novo. Oi, Dé. Foi o meu que congelou, não. Foi. Oi, voltou? Voltou. Ah, vamos lá. Agora acho que voltou, né? Voltou. Sim. Daiane, E assim, a sua, a sua, é, hoje a sua história é assim, é surpreendente. Você, de fato, é uma super mãe, sabe? Você acha que você traz uma força para todas que estão aqui, estão assistindo e que vivenciam esse mesmo dilema, esse sofrimento de como levar, né? Como conseguir que o seu filho tenha esse acompanhamento. Então, assim, parabéns pela garra, pela força que você tem. porque não é fácil. Não é fácil, a gente tem que estudar. Eu sempre falo que os pais eles têm que estudar bastante, né, para poder entender o autismo, né, porque nós não fomos acostumados não ouvimos isso, né, na escola, nas pessoas. A É, gente costuma ter mais essa identidade quando a gente começa a viver de fato o autismo, né?
E ele sempre esteve presente na minha E o vida, preconceito, né? mesmo, Sim, tem a questão do preconceito com criança pequenininha não é tão grande, mas existe, né? O sim. problema é quando a criança já começa a pegar assim, uma idade que as pessoas começam a ficar olhando, olha, não fica perto dele, porque ele é assim, olha, cuidado com fulano, porque existe. E nós, os pais, né, as pessoas, crianças sem deficiência, são os maiores responsáveis por conscientizar essa criança, né? Essa criança que não tem essa informação, né? Porque a criança não nasce sabendo, por mais que a gente É, tenha esse claro. pensamento, E criança, né? A criança e não criança é nasce sabendo, ela crítica, não tem essa né? informação. É. E aí o que acontece? A gente tem que tentar, nós como sociedade temos que tentar passar, por isso que quando eu recebi o convite da live, eu falei assim, novamente vou falar para pessoas que têm um conhecimento, mas assim, não tem aquele amplo conhecimento, porque não são todas as mães também que estão Verdade. dispostas a falar, É né? verdade. Porque tem muitas mães que não têm assim, condições nem psicológicas, Sim. né? De estar De- falando sobre o que vive, é. né, e contar um pouco da história dela. E, na verdade, a gente tem que tentar conscientizar toda a sociedade. Sim, Mais uma vez, eu falo com um povo, com os seus telespectadores aqui, as pessoas que estão assistindo, pessoas que sabem da história do autismo, sabem como funciona, mas não estão vivendo a realidade do autismo. Então, a gente levar com clareza, né, a situação de como que é para a maioria das pessoas, né, porque não é todo mundo que tem condições de não. pagar um tratamento de qualidade para o filho, porque o ideal não é pagar, né, Não, se eu de te jeito falar, nenhum. não é Não é. pagar, você tinha que ter, nos Estados Unidos é assim, Sim, em alguns estados, né, nos Estados Unidos, em algumas cidades, o governo paga todo o tratamento. O plano de saúde ele é obrigado a pagar essa terapia que eu falei para você, que é 14 mil, 20 mil por mês, eles na são obrigados a verdade, pagar. eu vejo o seguinte, Daiane, o governo deveria cuidar desde o início da gestação, desde o início, fazer todo o teu pré-natal, cuidar, você não ter a preocupação durante a gestação, você está mantida pelo governo. Isso seria o início de tudo. E eu posso dizer o seguinte, você pode contar comigo, tá? Da gente criar uma associação que, Com que certeza. faça esse trabalho de brigar pelos direitos das crianças autistas e dos pais que necessitam desse trabalho, de todo esse suporte do governo, no caso do governo municipal, do governo estadual. Então, assim, você pode contar comigo que a gente vai movimentar isso, tá? E vamos botar isso para frente e vamos mudar essa realidade, porque não dá para ser dessa forma. Não dá para ser, Com tá? certeza. Já passou o tempo, né, de a gente estar com a mentalidade presa naquilo que não pode, que não pode, a gente não consegue, não tem como, vamos deixar. Nós não estamos nessa época mais, né? Nós estamos no Sim, século XXI. A informação está para todo mundo, né? Temos internet 24 horas por dia, em sim, vários lugares. Então não há mais porquê a gente pensar em excluir a pessoa, né? A de gente tem jeito que nenhum. incluir e temos que tentar, né, de alguma maneira, fazer com que essas leis que foram criadas, que são leis, ou aprimorá-las, né? Nada impede que outras leis sejam feitas, né, para estar ajudando, complementando, né, aquilo que falta E aí, para a pessoa deficiente. deixa eu te perguntar uma coisa, Daiane. Você falou que muita coisa você aprendeu pela internet, tá? Né? Sim. Você faz alguma coisa que estimule Na ele, porta. que você estimule ele pedagogicamente? Você tem alguma coisa assim que. Então, eu faço faculdade de pedagogia, né? Então, já estou meio que o autismo me levou para dentro da pedagogia, Ótimo. né? Então, o meu Instagram está repleto de atividades, né? Então,
eu sempre estou tentando estimular, porque existe uma maneira correta também, não é Sim, assim de não é qualquer qualquer. jeito, né, que a gente faz. Então a gente acaba tendo que estudar, Sim. né, para saber como que se aplica, né? E eu faço assim muitas atividades para ele, com produtos reciclados, coisas bem baratinhas, Ah, que dá para estimular. Então assim, nessa época de pandemia que parou tudo, parou a escola, parou terapia, parou tudo, o que que eu fiz, né? O que que eu fiz? Eu comecei a fazer as atividades com ele. Então hoje eu paro assim 4 horas do meu dia, que não é mais ou menos, né? 4 horas. Por exemplo, na parte da tarde eu fico a tarde toda estimulando ele. É, por exemplo, o Heitor saiu da fralda o ano passado na escola, né? E quando foi agora depois de um ano, ele aprendeu a ir no banheiro sozinho, poxa, né? Ele saiu da fralda, mas eu sempre tinha que levar ele, né? sim. E eu todo dia ensinando ele. E, assim, essa semana assim, foi para mim a semana mais, assim, tem semana que é incrível. Eu falo assim, né? Tem semana que é maravilhosa, tem semana que é incrível, tem outras semanas que é mais estressante e tal. Sim. E essa semana ele aprendeu a falar água. Ele foi atrás dela, ele estava bebendo água com um biscoito sentado no chão e ele virou para mim, eu estava escutando ele falando água, mas porque eu estava ensinando ele a falar água, pedir água, né? E foi através de uma live de uma amiga aqui do Instagram que ela falou assim, como que ela tinha ensinado. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio, né, com Maravilha. outras mães. E ela tinha falado assim, nossa, eu dificulto tudo para meu filho, para minha filha poder falar, tanto que ela começou a falar. Aí eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça. Eu falei, só vou entregar as coisas quando ele me falar, pelo Sim. menos um A, um I, ou qualquer coisa. E estou, assim, mais ou menos um mês tentando, né, ensinar ele a pedir, né? E eu sempre ensinando ele, mostrando a água para ele. Eu falei, o que você quer? Você quer água? Aí ele falava, água. Aí eu falei, ah, tá, você quer água. Aí ele começou a pedir água essa semana. Ele, água, 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 todo. Aí eu fiquei toda boba. Nossa, Caiu o muito. dentinho dele hoje. Fui levar ele na escola. Aí a coordenadora que ficava com ele na escola, eu mostrei pra ela que o dente dele tava mole. Ela falou, calma aí que eu vou tirar o dentinho dele. Ele tirou o dente sem chorar, sem reclamar. Nossa, E assim, tem coisas que surpreendem. é, E pensa assim, tanto na dificuldade, quando acontece uma coisa sem dificuldade, a gente fica toda morta. não, Mas é muita luta, é muita luta. E tem muita gente. Eu tenho muita coisa a agradecer mesmo a Deus, né? Primeiramente, né? E segundo, ao meu esforço, as pessoas que me acompanham, que estão sempre motivando, porque não parece não, mas você receber um elogio te motiva a continuar, claro, né? Daiane, Antes você fala assim, nós só temos mais 1 minuto e meio. Mas ixi, olha, você vê que voou, né? Porque, boa. olha, eu só posso te agradecer pela história de vida que você trouxe, emocionante, pela tua garra e te prometer que a gente vai construir alguma coisa, vamos fazer sim essa, vamos fazer essa associação e vamos lutar, vamos continuar e não vamos deixar isso parar, tá? Porque pessoas como você, com a tua Com garra, certeza. são muito importantes para que a gente consiga uma vitória, tá? Você está de Ai, parabéns, muito você é uma bom. mãezona, assim, Ah, obrigada. tá? Parabéns pelo Heitor, pela sua Vamos história. juntas nessa associação. Agora fiquei interessante. Sabe que eu Sim, vamos, vou fazer, eu vamos, fico vamos, interessado, tudo que tá? tiver ao meu alcance, não por meu filho, né? Não penso só no meu filho, no Não, a gente meu pensa em, entorno, tem no que meu, pensar em todos, claro. todo mundo, né? Eu penso em todos eles, eu agradeço realmente o espaço, a hora que quiser conversar comigo, passar meu telefone para qualquer mãe, Sim, encontrar uma você nos mãe, representa, é dá um verdade. contato. A Gabi é maravilhosa, apaixonada por A Gabi é muito. pessoas que eu conheço virtualmente, que eu conheço todos virtualmente agora. É Vai uma galera acabar, para vai visitar depois acabar. da pandemia.
Gente, vamos ver se a gente consegue falar com a Daiane só para finalizar, para a gente não deixar ela assim. Olha, a Daiane é uma pessoa iluminada, é uma mulher de fibra, é uma mulher forte e que não teve. Vocês viram a história dela, gente? É uma pessoa que não se deixou abater por tudo que ela passou. Gente, assim, uma história de superação que a gente não pode deixar passar um exemplo desse e mostrar que a gente pode fazer ser a mudança. A gente pode ser a mudança necessária para que as pessoas não sofram o que estão sofrendo, sabe? Não se sintam abandonadas como elas estão. Então, eu me comprometo sim, né? A Drica está aqui, a Ana, Ibrahim, sabem que a gente já criou uma associação, não é mesmo? E é justamente para isso. Então a gente pode muito bem fazer uma associação que tenha esse objetivo de lutar pelas crianças que têm necessidades especiais, tá? Parabéns, parabéns para Daiane, que Deus ilumine ela sempre, dê muita força e vamos juntas, né? Nós somos aqui esse grupo das Luluzinhas para lutar por um mundo melhor, né? Então a gente tem que fazer isso. Estamos dentro, a gente vai fazer a diferença. Acho que a Daiane não vai voltar. Então, um beijo para todos. E vamos lá, vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, todos. Um beijo para todos e até a próxima live.